Fala, meus queridos amigos e amigas, e aí, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 10 de agosto, 4 da tarde, aqui eu vos gravo. Sim, vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas e sobre o cenário que a gente tá vendo aí nos próximos dias. Tá um cenário bem travado, não teve muita mudança. A gente consegue até olhar aqui no 300 minutos que a gente tem, assim, um carinha vendedor bem nessa região aqui, ó. Veja como ele se apresenta aqui na referência, manipulação, defesa, defesa, defesa. Ele tá tentando com unhas e dentes, só que o importante é saber que ele ainda não conseguiu desconfigurar essa estrutura aqui, que aqui se caracteriza um key level de tempo gráfico maior do comprador. Ou seja, o comprador tá resiliente acima de tudo, o que realmente deixa a gente sem poder tomar qualquer tipo de posição nessas regiões. A gente precisa deixar eles brigarem entre si, vencer uma dessas duas assimetrias aqui para ter uma dessas três, né, na verdade, para ter alguma direção maior desse ativo. Enquanto isso, o que nós podemos fazer? Estudar, aguardar e olhar para outros ativos que podem estar dando aí uma oportunidade. Não fiquem tristes comigo com essa notícia. Eu poderia falar que em 5 minutos aqui poderia estar tendo uma compra, papapá, mas eu não quero que você perca dinheiro, meu amigo. Eu não quero. Então eu vou falar a real para você, porque se eu não vou operar esse ativo dessa forma, por que eu vou falar para os outros operarem? Eu não ganho nada com isso. Eu não ganho o giro da corretora, eu não ganho nada de nada, eu não vou dormir em paz na minha cama. Então, se eu puder te dar um conselho bom espera o ativo romper para uns lados e aí a gente pode tomar uma posição. Enquanto isso, a gente tem muita oportunidade boa surgindo por aí. Mas, aqui a gente ainda pode olhar para algum sentido. Eu até tenho uma linha de boss passando por essa região aqui. O problema disso é porque eu tô com muita liquidez aqui, eu tô sem coragem, eu não sei se você tem coragem. Se você tiver, beleza. Mas eu tô sem coragem de operar isso aqui por conta dessa liquidez que tá rolando. Eu prefiro deixar meu dinheiro no lugar mais fácil. Da mesma forma, essas vendas aqui estão me incomodando. Já foi o que era doce. Então tá complicado esse cenário, viu? Se eu for fazer alguma coisa somente aqui na venda mesmo, no 70.290 até 72.147. A gente tem essa região intermediária, dá para entrar com um choque micro de 5 minutos? Dá. Arriscado? Muito. Mas, beleza. Só dosa aí o seu risco de trading, lembrando que aqui é um risco bem ínfimo, bem pequeno comparado a esse risco aqui que eu estarei tomando, tá? Então essa região aqui, primeira aqui, que é do risco mais de boa, né? 65.650 até 66.280. E aqui essa região ela é interessante porque se trata da defesa do médio do player, 60.100 até 59.036. Vamos ver para onde que o preço realmente vai. Se a gente for olhar o nosso termômetro principal, né, que é o Fear and Greed do Alternative, a gente está em medo ainda. Não mudou nada do cenário, não mudou nada. Continuamos aqui em medo, a gente não faz nada nessa posição, mas lógico, se você não tem nada em criptomoedas aqui, realmente então se torna um ponto de interesse de compra. Mas como a gente já está comprando, já tem um tempo que a gente está alocando, né? Principalmente quando a gente vê o extremo medo rolando dentro dessa região aqui, ó, aqui, não faz sentido se a gente comprou com medo em 10, a gente ficar comprando medo em 30, né? Não faz. E essas posições a gente só vai desovar mesmo próximo dessas regiões aqui. Então agora é mais aguardar, o dinheiro vai do impaciente para o paciente e é isso que a gente tá olhando. Se a gente for ver também o nosso Fear and Greed The Boss, esse aqui do Alternative, lembrando para vocês, ele é de todo o mercado cripto, tá? O do The Boss a gente consegue separar pelas moedas. Ariane, como eu acesso esse Fear and Greed The Boss? Que ó, ele tem o diário, o intraday, o swing trade, os 5 horas. Para você acessar primeiro, você precisa fazer parte da nossa comunidade, coloca aí o QR Code, fica 30 dias lá gratuitos, bota o Pix aí, alternativa, eu tô falando em inglês já. Alternativa Pix, entra na comunidade, fica lá 30 dias, vê se faz sentido, se fizer, você fica lá com a gente, se não fizer, continuamos bons amigos. E lá, a gente manda o link para você fazer o seu cadastro, né, no Fear, porque aqui tem todos os ativos que você puder imaginar. Tem de correlação, tem de índices, tem de bolsa brasileira, bolsa americana, tem de criptomoedas, tem tudo o que você puder imaginar em todos os tempos gráficos. A gente usa o Fear and Greed como gatilho, pra quem tá chegando, tá? Eu tô ofegante porque eu tô grávida, tomando uma penca de hormônios aí, porque tá uma gestação um pouco complicada pra mim, tá?
Mas enfim, voltando, não é porque eu tô morrendo aqui na frente de vocês, né? Então, se você quiser fazer parte, aí você faz o seu cadastro lá, você pode ver todos esses tempos gráficos. A gente usa como gatilho. Se tiver numa região vendedora e eu ver que a galera tá em extrema ganância, cara, eu tenho mais um gatilho para minha venda. Se eu tiver numa região de demanda, de compra, e eu ver que tá em todo mundo com medo, ai meu Deus do céu, o mundo acabou. Eu vejo que ele é a região com o meu gatilho e em medo eu vejo que é mais uma confluência para minha compra, né? Hoje, por exemplo, a gente teve o próprio Ibovespa chegando aqui nesses patamares aqui, ó, isso aqui foi 10, né? Olha lá, patamar 5, patamar 6, e foi quando a gente viu o fundo de Ibovespa numa região que a gente marcou no vídeo aí de ontem, que saiu ontem domingo, né? Então, assim, é assim que a gente consegue usar essas confluências. Então, se você quiser participar, seja muito bem-vindo. E aqui, voltando no Bitcoin, então, nós estamos aqui, deixa eu calcular, nós estamos aqui num diário que está em neutro, ou seja, eu tenho espaço para o comprador, eu tenho espaço para o vendedor. Você viu como eu tô no meio das encruzilhadas todas? Nada tá me falando para onde eu tenho uma maior probabilidade de seguir? Então, nesses casos, a gente tenta evitar fazer qualquer coisa dentro do preço, beleza? Mas então, voltando aqui, Ethereum. Ethereum, a gente tem duas regiões mais próximas que poderiam dar confluência na compra, sendo essa primeira muito arriscada, mas é válido, em 1.819 até 1.779 e depois 1.694 até 1.646. Venda somente aqui em 1.985 até 2.055. Solana acabou rompendo, violando aquela nossa primeira região aqui, né? Veio só manipular o topo e voltou a cair. Ainda tá válido esse preço para voltar até para essa região aqui. Já vou tirar isso aqui, que já não me serve mais, para tentar vir para essa região de 72,98 até 72,32. Depois disso, a próxima região compradora em 70,48 até 68,66. Região mais próxima vendedora em 79,51 até 81,64. Beleza? Ripple tá perdendo aquele último ponto nosso que a gente já havia marcado, né? Não tem nada a se fazer ainda aqui, nada na dica. Isso aqui tá só como referência, não é para fazer nada. Isso aqui é a região de venda em 0,873 até 1,045 e depois, melhor região de venda, 1,1306 até 1631. Pendle, a gente tem a primeira região compradora aqui em 1,282 até 1,239. Primeira região vendedora que nós temos aqui em Pendle, 1,577 até 1,635. E depois disso, vamos para 1,878 até 1,971. Nier precisa de mais um bocadinho para chegar aqui nessa maravilhosa região de demanda do diário, em 1,554 até 1,465 e depois 1,253 até 1,219 aqui embaixo. Regiões vendedoras, nós temos três. A primeira 1,828 até 1,888, depois 2,154 até 2,217, depois 2,383 até 2,441. E Sky tá aqui numa região de demanda que a gente marcou de 0,5315 até 0,561. Região de venda nós temos duas aqui em 0,5552 até 0,5638 e depois disso somente em 0,6098 até 0,6225. Hype, por último, mas não menos importante, tinha segurado na região de demanda, segurou na região de oferta e agora tem que se decidir para onde vai. Nenhuma dessas duas regiões estão válidas mais enquanto ele não buscar o objetivo. Ou seja, essa região vermelha só vai voltar a ser uma região de resistência se ele tocar o azul. E essa região em azul só vai voltar a ser uma região de demanda se ele tocar o vermelho. Entendeu? Porque tem que cumprir o objetivo. O vendedor tem que cumprir o objetivo daqui até aqui e o comprador tem que cumprir o objetivo daqui até aqui para poder ter a região contrária validada. Certo? Certo. Acima dessa região, a gente tem uma região vendedora aqui em 59.801 até 60.981, depois 64.131 até 65.582. E é isso, meus amigos. Desejo a vocês uma excelente semana de trades. Muito cuidado, muita cautela. O ano já tá aí mais da metade. E se você até hoje não conseguiu ter um seu mês positivo ou não está se encontrando, eu convido vocês a conhecer a comunidade. Vocês serão muito bem-vindos por lá. Combinado? Grande beijo e até mais.